Como foi? Eu dei a palavra que eu ouvi os destaques dos irmãos. Tem alguém que trouxe destaque da mensagem? Futuro Lar? Monte Charles? Não trouxe? Alguém trouxe o destaque da mensagem? Mas alguém leu a mensagem? Bem. Leu, irmãos? Você trouxe, né, destaque? Trouxe? Hã? Você trouxe destaque? Trouxe um destaque? Vem aqui trazer esse destaque, por gentileza. Se mais alguém trouxe destaque? Os irmãos? Mais alguém trouxe? João Pedro? Trouxe? Não trouxe, João Pedro? Trouxe, João Pedro? As irmãs leram a mensagem? Bastante gente leu. Os irmãos, quem leu a mensagem? Leu, João Pedro? Aí, ó. Bom, Kaique leu. O irmão Samuel leu? Você leu, Samuel? E o Daniel? Não leu, Daniel? Por quê? Estava com sono? O irmão Cláudio leu? O irmão Cláudio leu? Você leu? Muito bem. É muito importante a leitura da mensagem, irmãos, porque eu gosto muito de ouvir a voz do profeta e gosto muito de ler as mensagens, né? E é muito importante tanto uma como outra, né? A voz, mas os dias da voz do sétimo anjo, né? Então a voz do profeta ela é muito importante nós ouvirmos, né? Embora a voz audível que faz nós recebermos a mensagem é a voz do irmão Silas, porque a voz audível é do irmão Silas, a voz do anjo é do irmão Branco, né? Ele é a voz representativa da voz celestial através de um homem terreno que foi o irmão Branco. Então a voz audível é a voz do irmão Silas. E se não fosse um tradutor, como entenderíamos? Não é verdade? Ele não fala a nossa língua. Como entenderíamos? Mas como Deus sempre faz um trabalho perfeito, Ele preparou uma pessoa tão especial como o irmão Silas trazia. Eu não gosto de ouvir outro tradutor, embora tenha outros, mas eu não gosto de ouvir outros tradutores a mensagem que a gente ouve em áudio. Gosto de ouvir muito o irmão Silas. Mas a leitura da mensagem ela é muito importante mesmo. Só um exemplo. Se você ouvir isso. Se a gente ouve uma mensagem, aí você quer, puxa vida, que coisa interessante que o irmão Brano falou, mas se você quiser ouvir de novo é difícil, né? Porque às vezes o áudio é aqui da igreja que você ouviu, você queria ouvir novamente para confirmar aquilo que você captou, ou ficou na dúvida se entendeu ou não entendeu, então fica difícil, a não ser que você tenha a mesma mensagem em casa para ouvi-la novamente no áudio, ou você tem a leitura dela, que é a mesma mensagem, você lê e consegue, eu ouvi a mensagem, estamos ouvindo a mensagem tal na igreja e eu tenho ela na literatura, então eu vou observar direitinho o que o irmão Brana falou, eu achei muito tremendo. Então aquilo é muito importante você ler, e quando você está lendo a mensagem, como no meu caso, eu leio assim, eu vou lendo cada parágrafo, eu vou até sinalizando com a caneta, e aquela mensagem do parágrafo que me destacou, eu coloco em cima, eu escrevo em cima assim, para mim sempre lembrar, né? E quando eu quero de novo pegar aquele destaque, ouvir aquele destaque ou falar aquele destaque para a igreja, eu vou lá e já sei onde que ele está. Se a gente não faz assim, fica difícil, né? Fica difícil a gente lembrar ou novamente ler aquele destaque, ou ver novamente o que o irmão Brana diz. Então sem a leitura é difícil, porque eu sei que é dificilmente você ouvir novamente a mensagem que foi ouvida aqui na igreja, dificilmente. Quem faz isso? Ouve de novo a mensagem? Está vendo? Ninguém ouve. Ouve novamente, beleza? É difícil, a minoria ouve, a maioria não ouve de novo, né? Agora a leitura da mensagem é diferente, né? É muito importante, temos que ouvir a voz do profeta, mas a leitura
é muito importante da mensagem, porque se você quer, você leu, meu Deus, que coisa interessante, vou ler de novo. Meu Deus, como que isso chama atenção? Querida, olha o que o irmão Branco está dizendo. Filhos, vem aqui, olha o que o irmão Branco está dizendo nesse parágrafo. Com a literatura você faz, com a voz você não faz. Assim, o áudio você não faz. Você faz. Dificilmente alguém faz. É muito pouca gente que faz. Entendeu? Então, vai te ajudar demais você ouvir a voz do profeta e ler as literaturas. Vai te ajudar demais. Não é? Vai te ajudar demais. Então é muito importante as duas coisas. Você ouvir a voz do profeta, a voz do sétimo anjo, a voz do profeta. Ela é audível através da voz do irmão Silas, mas é a voz do sétimo anjo. Mas é muito importante também você ler em casa. Se você pegar e ler a Bíblia, ouvir, que tem muitas pessoas, né, hoje temos esse meio, internet, você ouvir versículos da Bíblia, né? Ouvir versículos da Bíblia é diferente do que você ler a Bíblia. O irmão Brando diz: um verdadeiro cristão lê a sua Bíblia todos os dias. E ele diz para Satanás: está escrito, Satanás. Né? Então a literatura, ela é algo importante que temos. Amém, irmãos? Amém. Tá bom. Eu vou estar lendo os 5 parágrafos dessa mensagem. Que essa mensagem aqui é uma das que eu li, é uma das maiores, né? 321 parágrafos. E essa mensagem aqui, ela fala desde quando Deus falou, né? Haja, até o final de tudo, né? Até quando Ele queimou tudo, né? Então eu quero ler para vocês aqui o parágrafo 69. Acho que é 5 ou 6 parágrafos que eu grifei aqui, mas todos são excelentes, mas o tempo é meio curto. Agora, este companheiro aqui, vamos fazer assim agora. Essa é a chamada a mulher do poço. Este é o sacerdote fariseu. E onde você vê este espaço no quadro negro, significa graça e salvação. Pois bem, no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. As 3 etapas. Primeiro, era um atributo e estava em Deus, que ele pensou em si mesmo, como sendo humano. E isso o levou a ser Jesus. E agora, se você alguma vez estiver lá, você esteve com ele lá atrás. Porque só existe uma forma de vida eterna. Essa é Deus. Amém. E você tinha que ser parte de Deus no princípio. Não que você tenha escolhido aqui. Ele te escolheu. Aleluia. Todos os que o Pai me deu virão. Amém. Agora nós vamos ler o 72. Agora essa pequena mulher, sua vida pregressa, aqui em cima, e ela era uma prostituta. Ela estava toda estragada, mas bem no fundo dela, aqui havia um pouquinho de entendimento. Eu sei que quando o Messias vier, vejo aquilo, estava ali. Agora vamos ver o 73. Note, quando Jesus veio e manifestou a palavra, porque a palavra discernia os pensamentos que estavam no coração, como Hebreus 4 diz que ele o fará, 4:12 que ele o faria. A palavra era apta para discernir os pensamentos dos corações. E ele veio como filho do homem, o profeta. O que aconteceu? Esse sacerdote, apenas com conhecimento intelectual, disse:
ele é um diabo. Porque era assim que a sua denominação o chamava. O que isto fez? Ele não tinha nenhuma representação, de modo que aquilo se tornou escuro para ele. Agora vamos estar lendo o 84. E ali estava o sacerdote representando a luz. E havia aprendido isso na Bíblia. Ele havia aprendido que Deus era Deus. Ele havia aprendido que a santidade era correta. Ele aprendeu que havia uma lei de Deus. Ele aprendeu isso por uma concepção intelectual. E ele havia nascido na linguagem correta, na linhagem correta. Ele era um levita. Mas ele só sabia disso por concepção intelectual. E quando a luz da hora, vejam, ele aprendeu pelo que havia acontecido, não pelo que estava acontecendo, mas pelo que havia acontecido. E quando ele se deparou com o que estava acontecendo, sua denominação não lhe falou nada sobre aquilo. Portanto, ele não tinha nenhuma representação daquilo. Aí eu vou deixar parando por aqui, né? Aqui o irmão Brana pegou essas duas partes aqui, né? De uma mulher que ela era uma prostituta, né? Ela era rejeitada, já tinha 5 casamentos, e o homem que ela via, né? Então se tornava 6. E quando ela encontrou Jesus ali no poço, né? O sacerdote já tinha xingado Jesus, ele já tinha rejeitado Jesus, ele já tinha tirado Jesus da igreja, né? Mas aqui o irmão Brando nos ensina, né, e a Bíblia também nos ensina, que você foi escolhido antes que Deus falou, haja terra, né? Que você está desde o princípio com ele, né? Aquela mulher ali havia, né? O nome dela havia lá no livro esqueci agora, no livro da vida, né? E o sacerdote aqui, né? Como a gente vê hoje muitos aí nos púlpitos, né? Que às vezes vem de família, né? Igual que o irmão Brana está falando, né? Que ele era da linhagem, né? Que ele era da linhagem dos levitas, né? E ele não tinha nada de Deus, né? Deus não habitava nele. Deus não estava nele. O que ele pregava era o contrário ao que Jesus veio, né? Quando a luz chegou a ele, ele expulsou. E ele pregava a luz aqui. Ele falava que Deus era bom, que Deus curava, que Deus, né, fez o mundo, que Deus curava as pessoas, né? Mas quando Jesus chegou a ele rejeitou, né? Ele chegou até Jesus de nomes feios, né? Enquanto aquela mulher, que ela era uma pecadora, quando Jesus falou do que ela havia feito, ela falou, esse é o Messias, esse é o verdadeiro Salvador que veio, né? Porque tinha lá no final, no fundo do coração dela, havia uma sementinha, né? Aleluia. Então nos nossos corações tem que ter uma sementinha, né? Não adianta olhar para o homem, ver ele pregando aí, ver ele às vezes enganando, né? Porque muitos hoje estão enganando as pessoas, né? Eles pregam, mas só pregam só de si, não pregam o verdadeiro Cristo, né? E o Cristo é a salvação, né? Então a gente tem que pedir para Deus, para que Deus dê revelação para nós, ver se o nosso nome está escrito lá no livro da vida, né? Porque a misericórdia dele é muito grande, né? Se eu pegar a minha vida e trazer, né, a gente vai ver que Deus tem misericórdia, né? Como teve de cada um de vocês, né? Não estou desmerecendo ninguém, mas Deus, ele chama aquele que está caído lá na rua, aquele drogado, aquele que já foi abandonado, que já foi humilhado, né? Mas Deus é isso daí, Deus é misericórdia, e o nosso nome já está escrito no livro da vida desde antes dele fundar o mundo. Amém.
Amém? Aí a gente faz uma comparação, eu me comparo com aquele sacerdote ou eu me comparo com aquela pecadora? Porque Jesus chegou para uma pecadora que estava em trevas e viu luz. E Jesus chegou para um homem que se julgava estar na luz e disse que Jesus, que era luz, que era trevas, porque ele chamou Jesus de diabo. O irmão Branham diz assim que ele não foi redimido, ele fala nessa mensagem, que ele não foi redimido porque ele não estava ali. Falando, ele não estava de lá. Porque quando Jesus veio redimir, ele veio redimir, o irmão Branham explica, redimir quer dizer trazer de volta aqueles que estavam lá. E aquela pecadora estava lá desde antes da fundação do mundo. Em nome dela. É verdade. Deus te abençoe, irmão. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Graças a Deus. Irmão Miguel. Por hoje. Irmão Cláudio. Está gostando, irmão Wilson, de ler essa mensagem? Eu já li uma vez e estou lendo de novo. É tremendo, não é, irmão? Essa daqui, É tremendo. Ela fala de tudo de nós. Glória a Deus, né? Eu quero que vocês guardem isso aí que o irmão Wilson falou, da sementinha. Nós temos uma sementinha. Guardem isso, porque eu creio que Deus tem um presente para nós aqui. Eu quero só pôr esse fundamento aqui, esse presente de Deus, antes de eu ler aqui a mensagem, mas é dentro do assunto, tá? Mas é na mensagem, deixando escapar a pressão, Deus fala que o homem, ele, comparando, né, com pregadores pomposos, pregadores teólogos, denominações grandes, igrejas cheias, lotadas, o homem constrói essas coisas. O homem tem a capacidade. Então ele diz assim que um submarino cheio de ferro, aço, eles fazem aquele submarino e ele vai para o fundo do mar e a água torce aquilo e arrebenta tudo. Porque aquele submarino não foi feito para aquele lugar. Mas aquele peixinho pequenininho, ali com aquela perninha fininha, ele vai lá no fundo do mar e nada acontece com ele. Nada acontece com ele. Porque ele foi feito para aquele propósito. Deus fez um povo para um propósito. E que aquele submarino não tinha, aquele peixinho tinha. Ele tinha algo de Deus nele. Ele era feito para aquilo. Aquilo que tinha dentro daquele peixinho o fazia apto para estar lá naquele fundo daquele mar. E eu creio que se você tem algo dentro de você também, você vai uma hora escapar desse mundo, dessa pressão aqui. E nós vamos subir para um lugar, e agora eu vou ler o que está na mensagem aqui, você vai ver que isso encaixa perfeitamente, porque é tremendo. Eu anotei aqui algumas... Cláudio, Deus colocou a natureza no peixe para estar ali. Para estar ali. Não colocou a natureza no navio, Não colocou. no submarino, ou seja, o que for. Por mais que ele... A Amém. natureza. Por mais que o homem tenha que ser crente por si mesmo, Por isso que muitos abandonaram a ele mensagem. não tem a sementinha. É por isso que muitos abandonaram a mensagem, porque a natureza da mensagem não está neles. A mensagem não veio para o mundo, a mensagem veio para o eleito. Não é? Então a natureza da mensagem está em você. É por isso que você está aí, firme, forte. Não é verdade? A natureza de Cristo. Então não adianta personificar, por mais que o diabo tente personificar a mensagem, ou fazer alguém cristão, se não tiver a natureza de Cristo, nunca vai ser. Por mais religioso que ele seja. Vai parar. Pode estar tudo feito de aço, de ferro e da melhor matéria, mas não foi daquilo que Deus elegeu. Não adianta. Não adianta. Eu quero aqui atentar para 2 pontos. O nome, né, da mensagem, futuro lar do noivo celestial e da noiva terrenal. Então vamos atentar ao que o irmão Branham tentou passar aqui. O futuro lar do noivo celestial, onde vai ser? Né? E para você chegar nesse lugar, nesse futuro lar, o que você precisa? Então aqui o irmão Branham ele vai dizer para nós como é, né,
Então está dizendo que agora entendemos aqui o parágrafo 29. Agora entendemos aqui que essas duas escrituras, a razão pela qual eu li 2 Pedro, capítulo 3, e eu comparei com Apocalipse 21, é que ambos aqui estão falando do mesmo assunto. Mas João não escreveu como Pedro fez. Bem, entendemos que esse grande lar da noiva será aqui na terra. É isso aí. E agora, se vocês lerem exatamente como o capítulo 21 de Apocalipse, o apóstolo aqui disse, o profeta disse: vi um novo céu e uma nova terra. Soa como se viesse uma aniquilação. Vamos ler o 30 também, para nós entendermos melhor. Agora, a forma como sempre encontro minhas mensagens é pela oração. Fico em oração e algo se revela a mim. Espero alguns minutos e vejo se está certo. Então, sinto isso mais próximo. Às vezes, continuo esperando até que sobrevenha uma visão. Mas, quando começa a vir, estou convencido de que vem de Deus. Então, eu vou para as Escrituras. Vem? O irmão Branham, ele tirava tudo das Escrituras. Tudo. Até a semente da serpente. Eu estava olhando no original do judeu e no grego, lá fala sobre isso, no original. Então ele ia, quando ele não conseguia compreender o que estava falando aqui, que estava um pouco diferente do que ele, como profeta, tinha a inspiração. Então ele ia para os originais. Hebraico e do grego. Ele ia lá e lá ele conseguia compreender o que Deus estava querendo dizer. Então, dali também da palavra ele tirou a semente da serpente. Mas vamos continuar aqui com a mensagem. E então sabemos que será na terra. A terra não será aniquilada. O que será aniquilado são as atmosferas, né? Me ajuda aí, pastor. São as atmosferas, são os demônios, tudo que tem de ruim aqui nessa terra serão aniquilados. Por isso que eles novos céus e nova terra, sem essas coisas ruins que tem aqui. E por último, agora, não estamos fora, é no 124. Agora, não estamos fora das dispensações, estamos, ele pergunta, não estamos fora das dispensações, estamos? Está tentando mostrar onde é que a igreja está. Estamos bem na Escritura, nós somos palavra. 50 dias depois, aquilo veio. Veja, o 8 não pode ser contado com a semana. Vê, não pode ser contado 8 dias em uma semana. Você não pode fazer isso. Veja, porque há somente 7 dias em uma semana. Conte do jeito que quiser. O domingo é o primeiro dia da semana. Veja você. Conta 7, depois tem que voltar e começar de novo. Conta 7, volta, começa de novo. Compreendem? E vou dar uma pausa aqui. O que o irmão Branham está dizendo aqui, gente, não há 8º mensageiro. Colocaram aí, até apareceu, o William Sopo, você ouviu falar? Apareceu, eu lembro desse, do William Sopo. Não há 8º mensageiro, não há 8ª era. Nós estamos bem aqui no finalzinho de tudo. E vivemos todos esses tipos, mas quando você atinge o 8º, vai para a eternidade. Você não entra por leis, rituais e ordens. Você entra pela predestinação, aquilo que o irmão Nilson estava falando. Amém. Aí está a verdadeira santa convocação. Vem, e estamos finalizando a 7ª era da igreja, a era pentecostal. Por que era pentecostal? Porque só tem um jeito de você entrar, é você ter aquilo que o peixinho tinha, você ter o Espírito Santo. Você foi feito para isso, para receber o Espírito Santo. Então é só assim. Essa era pentecostal, a era do batismo do Espírito Santo, a igreja vai subir pelo Espírito Santo. O selo, sem o selo, ninguém vai subir. Vem isso, estamos entrando nessa santa convocação.
estamos entrando nessa verdadeira, genuína eternidade, em que a igreja é chamada não para algum posto, para alguma denominação, mas para a eternidade. Glória a Deus. Com seu Rei eterno. Vem, não temos isso de modo algum. Não existem dias, coisas e tempos. Você passou para a eternidade, que é de onde você veio. Amém. Você estava nela Amém. para começo de conversa. Amém. Vem? Amém. Deus abençoe o irmão Cláudio, irmão Wilson. Vamos lá, irmão. Mais algum? Irmão Miguel? Irmão Kaique? Não tem? Quem não estiver lendo essa mensagem está perdendo. Tem muita coisa boa, viu? Todas as mensagens, né? Tem muita coisa boa. Mas não. 211, 212. Tá. Veja. Veja o que diz essa. Só é uma benção. Quando ele cochicha no meu ouvido assim, vem coisa. Tem vezes que ele fala assim, vamos almoçar. Vamos demais, né? Vamos comer, agora vamos comer, né? Diz assim, parágrafo 211 e 212, futuro lar. Esta terra não poderia ser um lugar para céu pairar agora. Veja isso, o pecado. Ela terá que ser limpa. Nenhum homem, nenhuma pessoa, nenhuma mulher, moço, moça, não me importa quem seja ele, está apto para o púlpito ou mesmo para clamar ser um cristão, sem ser cheio com o Espírito Santo. Você não tem direito à ceia do Senhor, ou a nenhuma comunhão, ou ao lava-pés, ou nada, até que você tenha sido limpo pelo fogo de Deus. Nenhum homem tem o direito de pregar a mensagem que seja como Moisés, ou encontre ali fora no solo sagrado, aquela coluna de fogo pairando ali, onde ele sabe onde ele está. Vem, amém, Deus abençoe. Essa é a bênção de Deus para as nossas vidas. Graças a Deus.